um zelo extra, e não é razoável que você vá se expor, porque, de repente, numa interpretação, o direito é hermenêutico, ou seja, a interpretação da norma, quem vai, de fato, definir se você estava agindo de maneira imprudente ou de maneira dolosa, porque existe o chamado dolo eventual, que é quando o indivíduo não quer o resultado, mas com aquela conduta ele assume o risco de produzir aquele resultado. Então, o dolo eventual, ou chamado dolo indireto, né, é um contexto que tem que ser considerado. Então, por via das dúvidas, é recomendável, é razoável que o indivíduo, se estiver, né, na dúvida se está ou não contagiado, obviamente que ele deve se resguardar. Porque se ele estiver possuído desta dúvida e se externar, se ele sair de casa e ele vir a contagiar alguém, pode ser que ele seja considerado, né, um praticante do delito de contágio a terceiro pelo dolo eventual, né? Ou seja, ele assumiu o risco de contagiar alguém. Então, por uma questão, como a prudência é boa conselheira, se o indivíduo tem essa dúvida, está possuído dessa dúvida, não é razoável, nem racional que ele vá se expor. Doutor Leandro Vasques, o presidente da República, Jair Bolsonaro, ele incitando as pessoas a irem às ruas, não é? Indo na contramão de uma orientação da Organização Mundial da Saúde, que determina o isolamento. Isso aí pode ser enquadrado em algum crime? Veja, é delicado, né, interpretar uma suposição, mas veja, o presidente da República, é bem verdade, né, quando ele se expôs, talvez, divulgando que as pessoas pudessem, né, se deslocar, desfilar publicamente, certamente ele se equivocou, né? Isso poderia ser interpretado até uma apologia, de repente, né? Mas, acredito eu acho que meu avô, Santiago Vasques Filho, já hóspede do Horizonte Eterno, ele dizia que o ser humano tem duas características inafastáveis, muito próprias e íncitas ao ser humano. O primeiro é a finitude, posto que nós todos somos finitos, não somos eternos. E a segunda é a falibilidade, ou seja, todos nós, em algum momento, podemos errar, deslizar, derrapar e errar. E eu entendo que o presidente da República, no primeiro pronunciamento que ele promoveu, realmente ele cometeu alguns desatinos ali, né? Sem dúvida alguma, você não deve estar num momento como esse, numa quadra nebulosa como essa, está estimulando, né, a violação ao regramento da OMS, as recomendações do próprio Ministério da Saúde. Então, sem dúvida alguma, o presidente da República ele não caminhou bem, navegou em turvas águas aí, mas acredito eu que, como todo ser humano é capaz de corrigir os seus erros, no segundo pronunciamento ele se ouve melhor e penso eu que ele deve ter refletido, a assessoria deve ter se manifestado, e ele deve ter compreendido que, sim, o quadro é de preocupação e nós precisamos respeitar a recomendação da OMS. O isolamento social é, sem dúvida alguma, a melhor solução para esse momento, principalmente de pico de crescimento do contágio do coronavírus. Doutor Leandro Vasques, tem outra pergunta aqui da advogada doutora Aniquele Chaves. Ministro, a soltura em massa que está acontecendo devido ao Covid de custodiados com penas altas, após a pandemia, voltarão à cela? Bem colocado. Uma boa pergunta da colega Anne Chaves. Veja, há uma resolução, número 62, do Conselho Nacional de Justiça, que elencou uma série de recomendações mesmo, uma série de aspectos que devem ser atendidos pelo Poder Judiciário. Nós sabemos que o Poder Judiciário ele está em plena atuação, apenas os prazos processuais estão suspensos, né, até o dia 30 de abril, e as audiências presenciais, os atos presenciais estão suspensos. Mas o Poder Judiciário está em pleno funcionamento. E a recomendação 62 do CNJ determina que as prisões, em alguns casos, devem e merecem ser revistas, né? Principalmente quando o indivíduo preso
elencar alguma das comorbidades de saúde, como diabetes, hipertensão, cardiopatias e outros detalhes que devem ser considerados e que são de relevo. Por outro lado, prisões preventivas, que se estendem por mais de 90 dias, também merecem uma reconsideração do Poder Judiciário, de acordo com a recomendação, a resolução 62 do CNJ. Não por acaso, ontem mesmo, eu, como advogado militante, né, pressionando do ponto de vista diplomático o Poder Judiciário, dentro da minha atuação profissional. Nós acompanhamos na imprensa ontem, né, lá em Uruburetama, né? Sim, obtive a revogação de 2 prisões preventivas praticamente ao mesmo tempo. Uma decretada pela comarca de Cruz e outra pela comarca de Uruburetama, que tiveram a sensatez de compreender o cenário. O indivíduo que é acusado tem mais de 70 anos, possui um elenco de comorbidades, inclusive um câncer de próstata, enfim, cardiopatia, diabetes, hipertensão, e, não diferente de outros casos, o Poder Judiciário entendeu por bem determinar a prisão domiciliar. Então, respondendo à pergunta da colega, é absolutamente razoável que o Poder Judiciário, aplicando a sensatez, inclusive uma boa dose e recomendável dose de humanismo, revogue as prisões e determine prisões domiciliares. Não se trata de uma libertinagem absolutamente desenfreada, sem sombra de dúvida, que é uma medida absolutamente prudente, ou seja, você retira o indivíduo do ambiente carcerário, que é uma filial do inferno em plena terra, e você destina o indivíduo a uma prisão domiciliar monitorada eletronicamente. Então, o indivíduo irá permanecer confinado de alguma forma, o que não é tão diferente do que nós estamos. É um isolamento social, sendo que o dele é monitorado eletronicamente e o nosso não. Certo. Doutor Leandro Vasques, não nós, com relação a essa questão, né, tiveram declarações do ministro Moro, né, ele dizendo que não se podia soltar presos e pôr em risco a população. Disse o ministro da Justiça. E ele prometeu vacinar os detentos contra a gripe. Não podemos, a pretexto de proteger a população prisional, vulnerar excessivamente a população que está fora das prisões, disse o ministro Moro. Sim. Veja, o Moro realmente ponderou isso, mas dentro de um aspecto de moderação e modulação. Logicamente que um cenário como esse, quase apocalíptico, apesar disto, não justifica, naturalmente, você simplesmente revogar prisões, né, e determinar que todos os presos sejam colocados em liberdade. Logicamente que não. Até porque existem presos de aguda periculosidade, notadamente aqueles presos que praticaram crimes violentos, como homicídio, como estupro físico. Então, obviamente que o ministro Sérgio Moro, considerou essa hipótese. O cenário é que nós não podemos pecar pelo excesso. O indivíduo que praticou um crime de pequeno potencial, um crime sem violência, por exemplo, um pequeno furto, uma apropriação indébita, um discreto estelionato, um crime que não tenha causado uma maior lesividade social, um maior impacto social, talvez seja mais interessante esse indivíduo ir para a sua residência monitorado eletronicamente ou permanecer no sistema prisional vulnerável, podendo aumentar ainda mais o cenário de contágio. Então, é um raciocínio que tem que ser feito. Né? Desde os sermões de Vieira, do padre Antônio Vieira, ele proclamava sobre o excesso, né? Que a luz ilumina, mas em excesso faz cegar. A água sacia a sede, mas em excesso faz afogar. Até o amor que acalenta, em excesso sufoca e chega a matar. Então, nesses momentos sombrios, como os que nós estamos vivendo agora, nós temos que encontrar realmente o equilíbrio. E nem um excesso é razoável, nem bom conselheiro. Então, o confinamento pleno e absoluto não é razoável. E também a liberação absoluta também não é razoável. Então, nós temos que encontrar realmente um equilíbrio.
Então, acredito que na fala do ministro Sérgio Moro, nós devemos buscar a equação que ele sugeriu. Ou seja, os indivíduos que praticaram crimes violentos de maior impacto e lesividade social devem permanecer presos. Os indivíduos que são primários, que praticaram crime pela primeira vez, e esse crime não foi violento, foi um furto de menor impacto, uma apropriação indébita, um estelionato, enfim, talvez ele sim possa ser colocado em liberdade, mas numa liberdade vigiada, numa liberdade monitorada, para impedir que o nosso sistema penitenciário entre num colapso de saúde. Porque se o sistema penitenciário entrar no colapso, ele vai contagiar e contaminar o sistema de saúde extramuros, o que também não é razoável nem inteligente. Doutor Leandro Vasques, tem uma pergunta aí do seguidor Rubens Lima. Ele pergunta, doutor Leandro Vasques, tem conhecimento de algum caso de Covid-19 em prisões no Brasil? Os detentos não estariam mais protegidos no cárcere? Pergunta do Rubens. Veja, existem alguns casos pontuais, bem discretos ainda, até porque nós ainda estamos na gênese do problema, mas esses casos têm sido enfrentados com muita serenidade, com muita eficiência pelo poder público. E veja, não é razoável nem racional que você permita que um preso contagiado persista no sistema, porque ele sozinho ele pode causar realmente um colapso preocupante. Então, aqueles casos que têm sido identificados, principalmente no Sudeste, lá na região Sudeste, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, os indivíduos têm sido destacados e tratados especificamente para evitar justamente o contágio maior, até porque nós sabemos que a realidade prisional ela é muito mais vulnerável do que a saúde social que nós temos extramuros, né? Doutor Leandro Vasques, nós vamos agora entrar num tema aqui que, inclusive, o secretário Alexandre Pereira já tem vários artigos batendo nessa questão, já há bastante tempo, não é, que é a questão da disseminação de fake news, né? Por via de grupos de WhatsApp, não é? E chega numa época dessa de pandemia, é um prato cheio para essas pessoas que vivem de fake news, não é? Então, quais as suas palavras, né? Assim, isso é um crime, não é, doutor Leandro? E isso é muito grave, porque as pessoas já estão passando por essa questão da doença, né? Sim. E ainda isso aí agrava mais ainda as pessoas com fake news. O que é que o senhor pode dizer, doutor Leandro? Olha, a questão das fake news é um detalhe muito sensível, que tem que ser interpretado com muita particularidade, né? Inclusive, alguns crimes previstos no próprio Código Penal podem ser adequados a esse cenário da fake news, né? O próprio crime de difamação, o próprio crime de injúria, em alguns casos, né? E o secretário Alexandre Pereira, que é um homem experiente, né, veterano, já foi secretário, inclusive, do Desenvolvimento Econômico, e certamente com a sua leitura de visionário deve estar bastante preocupado, né, com todo esse contexto. Sem dúvida que a fake news é um instrumento negativo, né, dentro desse contexto como um todo, né? Já se dizia que uma mentira dita 1000 vezes se transforma numa verdade. E nesses tempos, né, de rede social, né, do agigantamento das redes sociais, né, já dizia um outro pensador também que nós estamos condenados à tecnologia, né? Ou nos atualizamos ou desaparecemos. Então, nesses tempos, é preciso reconhecer que uma informação deformada, né, ganhando uma velocidade invisivelmente impossível de se avaliar, ela pode se propagar, pode se disseminar de uma maneira muito nociva e, sem dúvida alguma, que as polícias judiciárias de vários estados já criaram delegacias especializadas em crimes